Olá pessoal, eu sou o Padre Ezequiel e quero convidar você a se inscrever em nosso canal para acompanhar todos os vídeos. Um forte abraço. A vida engana demais. Essa canção que está no nosso mais recente CD, Músicas Populares. Busco em minha mente e começo a recordar da velha casa do lugar onde morei. Meu pai contando histórias e a lua nos olhar. Foram noites que eu jamais esquecerei. Pelo quanto havia um rádio em nossa sala de estar, onde ouvíamos alguém a dar as bênçãos. Ficávamos ao chão, pois não havia onde sentar, mas havia alegria em nosso lar. Meu pai tocava o violão, mamãe com a Bíblia sempre à mão, rezando a Deus por nossa proteção. E ali eu fui crescendo e mesmo assim fui me perdendo, pois o mundo foi me enchendo de ilusão. Hoje eu sei, a vida engana demais. Ainda eu me lembro quanto tempo eu passei sem dizer uma palavra aos meus pais. Se eu pudesse, pediria a Deus, deixe-me voltar atrás para falar de amor com meus velhos pais. Não existem pais que não querem amor, e se alguém disser que eles nunca querem o seu bem, até relâmpagos que cruzam o céu têm o seu valor. Valorizar o amor dos pais é ir além. Ainda guardo um velho violão que num só toque reunia a família pra rezar. Meu pai sem voz cantava e todo mundo se animava, pois havia alegria em nosso lar. Hoje eu sei, a vida engana demais. Hoje eu sei, não dei amor aos meus pais. No violão sempre esse jovem Leonardo Velho Soares, que por sinal ele compõe com outro rapaz que faz parte da nossa banda, uma dupla sertaneja, já gravaram algumas canções que alguma hora nós podemos mostrar. Bem-vindo, Léo. Nós vamos conversar sobre ética, sobre devo e posso fazer tudo o que eu quero, sim ou não. Está conosco o César Candiotto. Bem-vindo, César. Obrigado. O César é doutor em filosofia. Vejam que ele é um estudioso, professor, desenvolve trabalhos ligados à formação, ao conhecimento, ao ensino, orienta pesquisas, enfim, é um trabalhador do conhecimento. Por isso, ele certamente pode nos ajudar muito nesta hora. César, vamos começar sempre de novo com a compreensão um pouco da nossa sociedade. A música cantava assim: quando era criança,
estava lá numa vida simples, do interior, com os meus pais. Aí fui aprendendo muita coisa, porque o meu pai cantava, a minha mãe rezava com a Bíblia na mão, nós ficávamos sentados ao chão ouvindo. A sociedade foi evoluindo. As pessoas vão mudando o seu jeito de compreender a vida e também de administrar a vida. Essa evolução, quais os limites e quais os valores que ela tem? Nessa questão também ética. Os limites de hoje, o que na ética não está bem? Bom, boa tarde, Padre Ezequiel. É um prazer estar aqui no seu programa. É um prazer retornar aqui também à TV Evangelizar, na qual já estive em outras oportunidades. E a sua pergunta é muito difícil de responder, na verdade, né? Porque você fala de que houve uma evolução, né, tecnológica em todos os aspectos da sociedade e que isso também vai modificando a nossa percepção da realidade, vai modificando, em certa medida, os nossos costumes, os nossos valores. Eu acredito que toda época tem limites, né? E nós vivemos realmente numa época em que estabelecer os limites se torna muito difícil, porque parece que a sociedade tecnológica, a sociedade do consumo, ela não quer que nós estabeleçamos limites, né, para as nossas escolhas. Ela quer que nós, indefinidamente, continuemos a responder, né, os apelativos que essa própria sociedade nos propõe. Então, você cantava a respeito do ambiente da família. Hoje é muito difícil, realmente, no meu entender, você pensar que todos os valores morais que nós temos, eles podem unicamente ser limitados a esse âmbito da família, mais doméstico. E, no fundo, a família hoje ela concorre, né, com outros agentes, concorre com a internet, concorre com o WhatsApp, concorre, enfim, com uma série de outros agentes que são formadores de valores também. Então, nesse aspecto, estabelecer limites é como nunca hoje uma tarefa, mas, ao mesmo tempo, é mais difícil do que antes, porque não se trata somente de estabelecer limites no interior da família, se tratam também de estabelecer limites no conjunto dessa rede que eu acabo de falar. Ou seja, como então limitar a nossa ação, como preservar certos valores numa sociedade que justamente muitas vezes quer que nós simplesmente respondamos, né, consumamos, enfim, produzimos cada vez mais. Então, me parece que esse é um problema delicado hoje, né, de responder. Vejam o seguinte, você que está ali nos assistindo, o professor César já diz algumas coisas interessantes. Primeiro, quem forma as pessoas hoje? Em outros tempos era o ambiente da família que tinha muita força sobre o adolescente, sobre a criança. Hoje nós temos a família muitas vezes fragilizada, nós temos a televisão que forma, nós temos as redes sociais que formam, nós temos o grupinho na escola que de certa forma vai formando, nós temos as amizades que cada um compõe, que vão formando, aquilo que individualmente as pessoas buscam. Então, a pergunta que eu faço para você que está em casa e depois passo para o professor, o que está formando mais? Por exemplo, na sua casa, os seus filhos estão sendo formados mais pelo quê? A religião também forma. E quando família não está bem, religião não está bem, escola, o adolescente vai e não vai, o que vai formá-lo para que ele seja um cidadão trabalhador, responsável? Que ele diga, olha, eu quero construir família. Então, eu passo essa para ti porque, professor, claro que a análise da sociedade é sempre difícil, mas mesmo essa questão das redes hoje forma muito a mentalidade. Eu não sei, todo esse conteúdo que a gente passa um para o outro, de certa forma é formativo. Exatamente. O que nós temos hoje são várias instâncias
de formação de valores. Então, como você falou, se às vezes a família não está bem, se às vezes na escola menos ainda, ou na religião, etc., o adolescente, ou a criança, ou um jovem, ele vai procurar outros ambientes de pertencimento, porque as pessoas querem pertencer a alguma comunidade, querem pertencer a alguma rede, elas querem ser identificadas, serem reconhecidas. Então, me parece que essa busca, ela persiste, e ela, evidentemente, vai ser direcionada para outros lugares, para outros agentes que não são esses que você menciona, né? Então, é por isso que a família continua tendo um papel formativo fundamental, a religião também, a escola também, mas elas devem estar abertas também e devem estar cientes de que essas redes sociais, a televisão, etc., também hoje são agentes formadores de valores e, portanto, como estabelecer limites entre eles, né? Ou seja, como você utilizar desses meios, mas sem que esses meios, digamos assim, suguem, né, todos os valores que você poderia, né, ter no interior da família, etc. Então, me parece assim que é uma questão de saber harmonizar, de saber equilibrar, e não simplesmente de você proibir, né, digamos assim. Se trata de uma nova maneira de formar, na minha percepção. Talvez aquela maneira como se formava antes, no interior da família, ela seja boa, mas não seja mais suficiente. Então, essa família, ela deve abrir-se a essas outras dimensões, e, em certa medida, não impor, mas orientar, né, a criança, orientar o adolescente a saber fazer um bom uso daqueles meios que ele tem ao seu dispor. A pergunta inicial é: eu devo e quero fazer tudo o que posso? E aí a gente traduz de uma forma simples, por exemplo, as crianças hoje, que têm um domínio muito grande sobre os pais, nas decisões. Se o pai está na festa e a mãe está na festa, a criança começa a fazer birra e eles têm que ir para casa, porque senão ela não para, e ela tem 4, 5 anos. Enfim, mas ela, de certa forma, já com poder de dominação sobre os pais. Depois o adolescente que fica no quarto e ele diz: não, eu faço aquilo que eu quero, ou eu vou na aula se eu quero, e os pais não têm mais controle. Os pais nessa situação estão perdendo já, e eles têm que fazer o quê? Então, eu acho que tem duas questões aí. Primeira, numa sociedade mais antiga, talvez anterior a nós, quando éramos crianças, os pais eles tinham um domínio, um controle quase absoluto sobre nós, sobre nossas vidas, né? Hoje, essa é uma primeira questão. A segunda é que hoje é o contrário, quer dizer, parece, como você bem mencionou, que os filhos estão tendo um controle, um certo domínio cada vez maior sobre os pais, né? Ora, quem tem a razão? Quem está errado aí? Me parece que são momentos diferentes. Me parece que nós deveríamos prestar atenção para o seguinte: naquela época, aquele controle total dos pais na família, me parece que não era bom. Ou seja, uma sociedade patriarcal, né, ou regida por esses valores, ela também não orienta muito como os filhos, como a família, ela deve bem conduzir-se. Mas, por outro lado, então, você percebe que as crianças, os adolescentes, hoje eles conquistaram uma certa autonomia, né? Entretanto, e essa é a segunda questão, a autonomia não é fazer tudo o que eu posso, né? Mas autonomia, depois nós podemos conversar sobre isso, Sim. É limitar-se a fazer aquilo que eu devo, né? E isso não é só um dever da criança, é um dever de qualquer pessoa. Então, quaisquer um de nós, podemos fazer qualquer coisa, mas nós somos limitados, seja pelas regras sociais, seja pelas regras do direito, da religião, mas também, né, nós somos limitados pelo direito do outro, né? Ou seja, me parece que esse é o ponto fundamental que nós poderíamos discutir. É bom que a criança tenha autonomia? Sim, mas autonomia não é sinônimo de controle e domínio sobre os outros.
Nós vamos continuar a nossa conversa, depois de um breve intervalo, voltando nessa compreensão de autonomia. Autonomia, para você que está em casa, é um conceito que está muito presente em toda a construção filosófica, em todo o conhecimento da sociedade de hoje. E nós nem sempre compreendemos bem. Autonomia é uma palavra importante. Se você está aí e diz, padre, eu não sei o que se trata dessas coisas. Então, fica aí que nós vamos conversar um pouco mais, porque isso também ajuda a compreender a sociedade. Num breve intervalo, já voltamos. Cada escolha tem seu preço, cada atitude sua razão. Há mil caminhos para seguir, nem tudo preenche o coração. Tudo aquilo que eu fizer vai construindo o que vou ser. Livre sou para escolher, só preciso saber onde está o amor. Se a nossa vida se apresenta em meio às sombras, é porque sabemos bem o que é a luz. Eu encontrei alguém que me faz enxergar e que me ajuda a viver. Ele é mestre, é Jesus. Se as decisões por ti tomadas não te fizeram vencedor, vives em águas agitadas, mesmo fazendo teu melhor. Há sempre nova esperança a motivar quem quis amar. Você pode confiar, vale a pena lutar, você não está só. Se a nossa vida se apresenta em meio às sombras, é porque sabemos bem o que é a luz. Eu encontrei alguém que me faz enxergar e que me ajuda a viver. Ele é mestre, é Jesus. Se a nossa vida se apresenta em meio às sombras, é porque sabemos bem o que é a luz. Eu encontrei alguém que me faz enxergar e que me ajuda a viver. Ele é mestre, é Jesus. Ele é mestre, é Jesus. Nós estamos com você no programa Despertai para o Amor, no segundo momento. Que alegria grande chegar até a sua casa. Que bom que você também é um colaborador, um associado da obra Evangelizar é Preciso. É muito importante a sua fidelidade. Ajude a outros também a se motivarem a fazer o mesmo. 41, liga 41-3221-6060 para ser associado. E também você pode ligar
aqui nesse número para fazer o seu pedido de oração, colocar a sua situação, que no fim nós temos um momento diante de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e colocamos também as suas intenções, que Deus conhece, que o teu coração expressa. Estamos conversando hoje sobre ética. Ética, você pode estar em casa, padre, mas esse tema, de novo, eu já fiz um programa sobre ética, só que ética é um tema muito discutido, muitos livros foram escritos, muitos debates. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade corrompida nos valores, nos fundamentos. E a ética, ethos, significa exatamente aquilo que constrói a casa humana, não a minha casa só, a casa humana. Aquilo que constrói a morada de todos são os valores éticos. Ética também diz respeito ao caráter que cada um tem, a marca. Eu tenho caráter, essa pessoa tem marca, ela é honesta, ela se guia por valores. E está conosco o César Cândido, que é um filósofo, escritor. César, você também já escreveu livros. Esse aqui é um livro, Ética, Abordagens e Perspectivas. Abordagens e Perspectivas. Claro que eu olhei esse livro, é um livro para estudantes, para universitários. Não é um livro fácil de entender, mas quem gosta de morder carne mais dura, então também lê livros mais exigentes. César, nós falávamos sobre autonomia. E eu gostaria que você entrasse um pouco mais, porque a autonomia poderia ser, não, cada um faz o que dá na cabeça dele. Cada um faz o que dá na telha dele. Até que ponto a autonomia, o limite da autonomia está onde? E eu vou colocar, por exemplo, uma situação que um professor colocou também na minha banca de mestrado, que ele dizia assim, por exemplo, a mulher se outorga autonomia sobre o seu próprio corpo, ela tem o direito sobre o seu corpo. Então ela decide, ela está grávida e ela decide tirar numa semana, ou 2 semanas, ou 12 semanas. Qual é o limite? A autonomia significa que a pessoa pode fazer tudo em nome dos seus próprios valores? Essa é uma questão que nós poderíamos dizer alguma coisa. Ok, não é uma questão fácil, como nenhuma questão ética é fácil. Entretanto, me parece que poderíamos começar por uma definição de um pensador chamado John Locke, que dizia o seguinte, ou se perguntava, o que é o corpo? O corpo é a propriedade de uma pessoa. O corpo é a propriedade de uma pessoa. O corpo é a propriedade de uma pessoa. É claro que ele falava isso num contexto em que o rei era proprietário dos corpos dos súditos, né? Então, afirmar isso na sua época era realmente uma autonomia do ponto de vista político, porque a partir do momento em que eu sou, né, enquanto pessoa, sou proprietário do meu corpo, dá a entender que o soberano não é o proprietário. Então, isso é muito importante. Agora, volta e meia você escuta essa mesma frase, eu sou o dono do meu corpo, eu sou o proprietário do meu corpo, eu sou o dono da minha vida, não é verdade? Sim. Bom, nós, em certo aspecto, nos consideramos assim, muitas vezes. Nós somos os donos do nosso destino, do nosso corpo, da nossa vida, das nossas ações, e, portanto, nós identificamos isso como autonomia. Agora, autonomia, a palavra diz autos, né, significa eu, nomos, regra, né, uma palavra grega, significa fundamentalmente que nós temos uma vida regrada. Todo ser humano precisa ter uma vida regida por regras. A questão é saber de onde que vêm essas regras. Elas só vêm de fora para dentro,
ou essas regras poderiam ser construídas dentro de nós mesmos, né, e universalizadas para com todos. Então, me parece que essa é a grande diferença. Talvez fui um pouco técnico nessa explicação, mas eu vou dar um exemplo. Sim. Né? Se eu estou com uma dificuldade financeira e você é meu melhor amigo, e eu resolvo pedir dinheiro emprestado para você, prometendo 5% de juro ao mês, e pagarei você em dezembro, na véspera do Natal, estou fazendo uma promessa, correto? É. Mas se eu estou tentando fazer isso sem a intenção de cumprir essa promessa, sabendo que não poderei cumpri-la, então a pergunta é, eu posso fazer isso com você? Mas a pergunta é, eu devo fazer isso com você? E como é que eu vou saber se eu devo? Aí é que é interessante. Aí eu devo me colocar na posição de qualquer outra pessoa que estaria passando por uma situação análoga à minha e perguntar, se todo mundo tivesse dificuldades financeiras e resolvesse fazer o que eu estou tentando fazer com o meu melhor amigo, o que aconteceria? Não teria sentido falar mais da palavra promessa. Né? Ou, está me entendendo? Quer dizer, Sim. essa regra é a que vale, não aquela que eu estou tentando realizar contigo particularmente. Essa é uma regra subjetiva. Essa outra é uma regra que vale para todos. Ou seja, ou nós todos cumprimos as nossas promessas, ou não tem sentido falar em promessa. Ou nós todos respeitamos a propriedade dos outros, ou não tem sentido falar, por exemplo, no direito à propriedade. Está me entendendo? Então, me parece que isso é fundamental. Agora, a respeito do exemplo que você deu, né? Evidentemente que todos nós, em certo aspecto, somos aqueles que disponibilizamos o nosso corpo, nós somos os proprietários de nosso corpo. A questão é saber se essa propriedade ela é absoluta ou se essa propriedade ela tem restrições. Né? Então, você colocou a situação de alguém que está decidindo abortar, né? Um casal que decide abortar por razões que não sejam uma gravidez, né, ectópica, enfim, que embrião e mulher morrerão, enfim. Como encarar isso? Nós poderíamos colocar a mesma questão. Imagine se todo mundo, diante de situações semelhantes, embaraçosas decidisse tirar a vida de outrem. Né? O que ocorreria? Então, me parece que, como é que eu vou afirmar uma regra moral como não matar, se para mim vale e para ninguém mais vale? Está me entendendo? Então, parece-me que aí a nossa autonomia ela está limitada porque aquele outro, né, no caso, um embrião, ele também, ainda que potencialmente, ele tem uma autonomia. Está me entendendo? Então, em certa medida, eu tenho que limitar essa autonomia do outro. Então, parece-me que essa reflexão poderia ser conduzida por aí. E eu quero fazer um outro parêntese, dando outro exemplo, se me permite. Né? Tem um filósofo chamado Kant, né, do século XVIII, que você bem conhece, que ele diz o seguinte, quando eu vou agir, o que eu tenho que pensar? O Kant diz, dentre as suas fórmulas, né, ele diz, age de maneira tal que trates a humanidade na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim, como finalidade, nunca e meramente como meio. Então, isso é tão interessante, chamada fórmula da humanidade, né, o imperativo da humanidade, porque por essa frase nós podemos pensar que quando estou em certa medida, prejudicando o outro, ou um corpo alheio, e o meu próprio corpo, eu estou ferindo, né, a pessoa que eu sou, e a dignidade que eu tenho. Porque eu mesmo, seria o caso do suicídio, por exemplo, quando feito de uma maneira banal, né, e sem razões patológicas, eu mesmo tenho limites de ação sobre o meu próprio corpo. Imagine sobre o corpo alheio. Está me entendendo? Então, autonomia é isso, né? É seguir uma regra
mas pensar que essa regra ela é de todos, ela não é só minha. Nós vamos concluir depois no próximo bloco, mais uma palavrinha, porque agora eu quero cantar uma música que diz Stop Estupidez. É uma música que, de certa forma, é uma denúncia contra o mundo com pouca humanidade, com pouca solidariedade. Mas, retomando também aquilo que o professor fala, veja que aquilo que ele disse foi dito com muita clareza, mas traduzindo ainda mais, nós não podemos agir pensando que a nossa regra é boa só para nós. Ela tem que ser boa para todos. Porque se todos decidem a mesma coisa, se nós decidimos matar alguém, mesmo que seja um feto, se todos decidissem a mesma coisa, acabaria a humanidade. Para você compreender de outra forma, se todos decidem, se estão dentro do carro andando num passeio, e eles estão fazendo um lanche, e se todos decidissem jogar para fora da janela do carro o lixo, seria uma tragédia. Mas alguns decidem. Esses fazem a regra deles e não a regra universal. É um pouco isso. Vamos lá. Às vezes eu fico pensando, o que será da gente na mão desses homens que nem parecem gente? Eita, mundo velho, mundo complicado. Preferem apostar nas guerras, parece doença, tá sobrando ódio, falta consciência. Eita, mundo louco, mundo atrapalhado. Quantos milhões que são desperdiçados, destruindo tantas vidas inocentes. Em vez de usá-los no combate ao câncer, no combate à fome de tanta gente. Eu me pergunto o que será que falta pro homem acordar de vez. O amor grita, stop estupidez. Paz, precisamos de paz. O mundo está carente de paz e mais humanidade. Luz, precisamos de luz. O mundo está sedento de luz e solidariedade. Stop estupidez, chega de maldade. Às vezes eu fico pensando, o que será da gente na mão desses homens que nem parecem gente? Eita, mundo velho, mundo complicado. Preferem apostar nas guerras, parece doença, tá sobrando ódio, falta consciência. Eita, mundo louco, mundo atrapalhado. Quantos milhões que são desperdiçados, destruindo tantas vidas inocentes. Em vez de usá-los no combate ao câncer, no combate à fome de tanta gente. Eu me pergunto o que será que falta pro homem acordar de vez. O amor grita, stop estupidez. Eu calço 37, meu pai me dá 36. Dói mais no dia seguinte, aperto meu pé outra vez.
eu aperto meu pé outra vez. Pai, eu já tô crescidinho, pague pra ver que eu aposto. Eu já escolhi meu sapato e anda do jeito que eu gosto. E anda do jeito que eu gosto. Por que cargas d'água você acha que tem o direito de sufocar tudo aquilo que eu sinto em meu peito? Você só vai ter o respeito que quer na realidade no dia em que você souber respeitar a minha vontade. Meu pai, pai, eu já tô indo embora. Quero partir sem brigar, pois eu já escolhi meu sapato, que não vai mais me apertar, que não vai mais me apertar. Por que cargas d'água você acha que tem o direito de sufocar tudo aquilo que eu sinto em meu peito? Você só vai ter o respeito que quer na realidade no dia em que você souber respeitar a minha vontade. Meu pai, meu pai. Estamos de volta com o programa Despertai para o Amor. Esse é o último momento. Você que está conosco pela TV Evangelizar, de tantos lugares, que ainda não é um associado, liga aqui para 41-3221 6060. 41-3221 6060 e diga: eu quero fazer parte dessa obra. Quero ajudar para que a palavra, para que a inspiração, para que a oração, para que a bênção, para que a ajuda possa chegar a muitas pessoas. Nós cantamos essa música do Raul, porque, na verdade, estávamos falando sobre a decisão dos filhos, e essa música traduz também um tempo. Nós dizíamos que, em outros tempos, os pais tinham muito poder sobre os filhos ouviam e deveriam seguir a orientação dos pais, e agora, muitas vezes, os pais não têm mais controle, e aí os filhos fazem o que querem, mas eles precisam também enfrentar a vida, porque a vida nós temos que enfrentá-la do jeito que nós a assumirmos. Quem decide fazer o que quer, vai ter que dar conta da sua vida. Todos. Essa aqui é uma norma interessante, né? A pessoa pode fazer o que quiser, mas também ela vai assumir as consequências daquilo que ela fez. Nós estamos aqui com o César Candiotto, que é professor, filósofo, estudioso, e já nos ajudou. César, eu gostaria que você ainda dissesse alguma palavra também sobre isso. Nós já falamos da autonomia exacerbada, que faz com que a pessoa decida fazer as suas regras, mas as regras são suas e elas não conseguem ser universalizadas, porque se nós definíssemos como universais para todos, para todas as pessoas, as regras que alguns fazem, nós entraríamos em colapso. Então, uma dica que o professor trouxe e que não é só dele, mas é da filosofia, que pensou muita coisa, é exatamente: age de tal forma que aquilo que tu faz seja válido para todos, e todos possam fazer a mesma coisa que você faz
e a sociedade seja uma sociedade organizada, ordeira e boa. O que nós poderíamos concluir com as pessoas também, de alguma forma, que você acha ainda que precisa dizer alguma coisa diante desse tema hoje para as pessoas que estão em casa? Bom, eu queria retomar a música, porque me pareceu que a música veio a calhar justamente com esse tema, e que é justamente essa questão que nós, muitas vezes, formadores de opinião pública, sacerdotes, enfim, pessoas que trabalham com o público, muitas vezes nós não queremos que as pessoas cresçam e andem sozinhas, né? Que as pessoas descubram o mundo sozinhas. Nós queremos somente, muitas vezes, que elas sigam aquilo que nós queremos para elas. Isso ocorre muito, evidentemente, na família, como você bem cantou, mas ocorre em todas as dimensões da sociedade. Então, eu acho que nós poderíamos concluir dizendo o seguinte, né? A ética, ela envolve sempre essa tarefa de responsabilidade para conosco mesmos e para com o mundo. Nós somos responsáveis não somente pelas nossas escolhas, nós somos responsáveis também com o mundo no qual nós vivemos, com a comunidade ou as comunidades que nós pertencemos. Então, parece-me que a ética vai justamente nessa direção, porque se nós não pensarmos assim, e realmente colocarmos como dever tudo aquilo que nós podemos fazer, essa é a falência da sociedade. Quer dizer, é impossível uma convivência, é impossível o diálogo. Então, o que nós mais precisamos hoje é justamente dialogar, né? E a sociedade cada vez mais se fecha em polaridades, pessoas que não querem escutar o que o outro tem a dizer. E eu acho que a ética, ela nos ajuda muito nesse aspecto, porque como você bem colocou inicialmente, a ética trabalha com princípios, com valores. E quem não busca hoje ter uma vida, né, pautada em valores? Quem não gostaria de ser tratado justamente? Então, a justiça é um valor. Mas se eu quero ser tratado justamente, todos merecem sê-lo. Então, esse é o ponto fundamental que, a meu ver, parece-me que hoje muitas pessoas esquecem. Professor César, muito obrigado pela sua colaboração aqui conosco. Muita paz para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho, que continue podendo inspirar e ajudar as pessoas a pensar, que é tão importante no nosso tempo. Eu é que agradeço e quero parabenizar uma vez mais ao seu programa e a essa emissora. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, César. Então, eu gostaria de cantar agora uma música que também ajuda a complementar esse nosso tema, que eu fiz não faz muito. Gravei um CD na comemoração dos meus 10 anos de sacerdócio, que aconteceram esse ano, no início do ano. E ela diz o seguinte: perseguir os meus sonhos. É importante perseguir os meus sonhos. Eu tenho sonhos, você tem sonhos, os filhos de vocês têm sonhos. Mas os sonhos, qual o limite deles? Eles devem ser éticos, porque eu não posso pensar só o que dá na minha cabeça e achar que eu posso fazer isso. O limite está em fazer e desenvolver algo que seja bom não só para mim, mas para todos. Se me ponho a pensar na vida, se quiser desvendar seus mistérios, se contemplar as minhas memórias, se levar as perguntas a sério e mergulhar lá no fundo do meu interior,
Vou descobrir minha origem, sou fruto que nasce do amor. Vou perseguir os meus sonhos e andar. Vou repartir experiências e amar. Vou perseguir os meus sonhos e andar. Vou repartir experiências e amar. Sei, ó meu Deus, que me buscas, me das vida, me das alegria. Estás sempre à minha espera, tua presença desfaz fantasias. Se busco a mim, já te encontro, te conheço ao me conhecer. Dentro de mim sei que habitas, e contigo longe posso ver. Vou perseguir os meus sonhos e andar. Vou repartir experiências e amar. Vou perseguir os meus sonhos e andar. Vou repartir experiências e amar. Vou perseguir os meus sonhos e andar. Vou repartir experiências e amar. Vou perseguir os meus sonhos e andar. Vou repartir experiências e amar. Essas canções, essa não está num CD só que eu fiz para os 10 anos de Padre, mas as nossas canções que cantamos muito aqui estão nos nossos CDs. Você pode encontrar no nosso site padreezequiel.com.br ou mesmo na loja Evangelizar é Preciso. Se você quer receber uma reflexão diária de segunda a sexta, manda um WhatsApp para nós no número, o código é 4899 119 1696, 99 119 1696. Você manda o número, depois nós vamos mandar a primeira mensagem, você cadastra esse número para receber todos os dias. É só para isso, não é um grupo de WhatsApp que entra milhares de coisas todo dia, dizendo oi, boa tarde, bom dia, boa noite, nada disso. É só uma reflexão diária. Nós vamos agora rezar a Nossa Senhora. E eu queria retomar um pouco aquilo que nós falamos. Vejam que nós falamos que a vida se constrói, pode ser na família, que tem influência sobre nós, pode ser os amigos, a religião, o WhatsApp, as redes sociais, a televisão. Nós teríamos que nos perguntar o que mais está formando os nossos jovens, as nossas mentes, não só dos jovens, mas das pessoas. O que está influenciando mais? O que ajuda a pessoa a ser ética, honesta, boa? E vejam o seguinte, a segunda parte nós dizemos que nós temos autonomia. Autonomia é a capacidade de decidir aquilo que nós queremos, só que essa decisão precisa ter regras. Regras, nós não podemos fazer tudo aquilo que dá na nossa cabeça. E a regra significa exatamente fazer aquilo que é bom, não só para nós, mas para todos. Por isso, diante de Nossa Senhora, peçamos inspiração, porque ela educou o seu Filho Jesus na luz, ela fez ele andar, caminhar, amar,
Por isso, Maria, olha por nós, olha pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos pais e mães, pelas famílias, pelos doentes, por todas as situações que angustiam as pessoas. Nós confiamos em Ti, Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos vocês, desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco. E eu quero, para concluir, cantar uma parte dessa canção que nós fizemos. Está no nosso YouTube, Hino 300 anos de Aparecida. Mesmo na página no Facebook, no início da página, você encontra esse hino que vocês que estão em casa, que trabalham na liturgia, nas comunidades, podem cantar esse hino nas vossas comunidades. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. Um abraço forte para você. Um abraço forte para você. Muito obrigado por estar conosco. Até o próximo encontro. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. És a Senhora de nossas famílias, intercessora e sustento na dor. És a Senhora das mãos que partilham a vida, os sonhos, a paz e o amor. És a Senhora dos mais pequeninos, dos corações machucados sem luz. És a estrela a guiar os caminhos, a rumo certo apontando Jesus. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. És a Senhora morena das cores,
As diferenças em ti encontram paz. A nossa pátria de tantos amores, a ti venéreo respeito refaz. És mãe que ensina a ficarmos em pé, lançar sementes mesmo em meio à dor. Tua confiança nos mostra que a fé é a maior força se unida ao amor. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos